Olá, eu sou a Geisa, aqui do estúdio Geisa Lentini. O vídeo de hoje eu trago uma proposta. Eu estou montando um kit de pasta organizadora PET aqui para o meu ateliê, para deixar tudo mais organizado e funcional. Mas elas ficaram tão incríveis, tão lindas, que eu resolvi trazer aqui para o canal para você se inspirar a trabalhar com retalhos. Olha só que incrível que ficou esse kit. Eu não consegui parar de fazer. Uma ficou mais linda do que a outra. Olha só que incrível. Então, como está chegando final de ano, férias, por que não fazer um kit viagens aí para sua cliente, trazendo esse colorido aqui? Olha só essa, que linda que ficou. Trazendo um colorido aí para esse kit viagem, kit farmacinha. Tem várias funcionalidades essas pastinhas. Eu tô fazendo aqui para organizar as minhas ferramentas de trabalho. Trabalhar com retalho é arte. Retalho parado, dinheiro parado. Retalho no lixo é dinheiro, seu rico dinheirinho jogado no lixo, jogado fora. Isso é uma loucura. Não pode ser. Então, se inspire a trabalhar com retalho, fazendo peças incríveis como essa. Aqui no meu canal tem muitas outras ideias, que é a simples técnica das tiras. Muita gente me pergunta, aonde que eu comprei esse tecido? Na verdade, são vários tecidos, que parecem um tecido só. Então, se você já gostou dessa ideia, eu te convido a assistir o vídeo até o final. Curte, compartilhe, assim você ajuda o meu canal a divulgar essa inspiração incrível de fazer peças incríveis com o seu retalho. Bora colorir? Bora se inspirar? Então vem comigo. Muito bem, meninas, aqui é o kit que eu estou montando para mim, para eu organizar aqui o meu espaço. Então, que possa servir aí de inspiração para vocês, para poder fazer um kit viagem, né? Para oferecer aí para suas clientes, para dar de presente, até mesmo para você, né? Eu tenho aqui alguns tamanhos que eu fiz para mim, para guardar miudezas aqui das pecinhas que a gente usa, desmanchador, as lâminas. Então, isso aqui pode ser facilmente uma pastinha de remédios, né? Kit remedinhos, que você pode estar colocando aqui, oferecendo. Aqui eu tenho outro tamanho, dois tamanhos diferentes para colocar outros tipos de ferramenta. Você pode estar colocando absorventes, batom, frasquinhos de perfume, enfim, tudo aí que precisar de viagens básicas, né? Aqui também tem um outro tamanho, olha só como que fica interessante. Trabalho com retalhos, né? Ah, eu também aproveitei alguns cortes que sobraram aí na minha gaveta aí de tecidos, né? E então eu peguei e fiz esses kits, montando aqui para facilitar aqui a ordem aqui do meu ateliê. Aqui eu vou guardar outras peças, pode guardar lápis, né? Que eu tenho bastante caneta, tal. Então, pus algumas pecinhas só para vocês verem aqui, que facilmente pode ser um porta-higiene, bucal, pode ser guardar pincéis de maquiagem, enfim. Aqui também reaproveitei um pedacinho de tecido que sobrou, fiz com debrum, não coloquei viés, fiz com debrum e vários tecidinhos. Ah, e também usei zíper, que a gente vai cortando o zíper e vai sobrando alguns pedaços, né? Então, eu tinha alguns pedaços de zíper sobrando, então, ó, cada um tá com uma cor de zíper, que se torna também super interessante e colorido, ó, aqui deu pra fazer os dois, mais esse pedacinho, ó, rosé, nude, né? E tem o grandão, um tamanho G mais ou menos, né? Olha só que colorido, que diferente que fica esse trabalho, né? Não fica uma cor única, ó. Aqui tinha também quiltado já na manta, reaproveitei, troquei de ideia aí, que acho que eu tava fazendo alguma coisa, ficou esse corte, então eu reaproveitei. Então, aqui eu reaproveitei
tudo na verdade. Zíper, os retalhos e o fundo aqui da minha pastinha, né? Então, olha só que ideia bacana aí da gente reaproveitar os retalhos que ficam parados, que é dinheiro parado, a gente não deve jogar fora os retalhos, porque eles se transformam em peças incríveis e únicas. Fica muito bonito dar de presente assim. No vídeo eu não sei se tá tão lindo como eu vendo aqui ao vivo, porque ficou assim incríveis essas peças. Então aqui, ó, tem vários tamanhos que você pode estar criando, altura, largura, enfim, para você poder montar o seu kitzinho, tá? O kit, para poder fazer uma dessas peças aqui, a gente não vai precisar de muito. Então, eu vou pegar aqui o nosso kit não, a nossa pastinha, tá? Aqui eu tenho vários retalhinhos, tá? Você pode estar usando na largura que você quiser. Eu tenho aqui de 4, 3,5, 3. Misturei todos aqui, tá? Não tem problema nenhum. Cores variadas, assim, bem coloridas, bem vivas, tá bom? Que fica mais bonito, né? Eu tenho um cursorzinho que eu achei, ó, de bolsinha. Olha só que coisa mais bonitinha. Vou pôr a minha bandeirinha. Eu não pus em nenhuma peça, mas nessa eu vou pôr aí pra você ver como é que fica bonitinho quando você for oferecer de presente ou vender, né, com a sua marca, tá? Aqui eu tenho um debrum, tá? Ele tem 4 centímetros essa faixa, um pouco maior que a nossa peça, tá certo? Olha, um pouquinho maior que a peça que que eu vou montar aqui. Então, ele tem 4 centímetros, porque era também um pedaço de tecido que sobrou. E aí, eu vinquei no ferro como viés, tá? Então, eu vinco aqui no meio, passo o ferro, vinca de um lado e vinca do outro, encontrando aqui o meio. E aí, eu fechei como um viés. É importante você fazer isso e vincar no ferro de passar, tá? Todos os tecidinhos que a gente vai usar também, é importante você passar ferro se tiver que refilar alguma entrada na hora de a gente cortar, ou você cortou na mão, refila um pedacinho aí pra ficar tudo retinho, tá bom? É importante a gente também passar. Aqui eu tenho um debrum aí na largura de 4,5, tá? Cortei aqui um 4,5 na largura aí do tecido, tá? Que tem menos de 1,50 m, porque eu já usei um pedacinho dele. Então, você corta aí na largura do tecido e 4,5, tá bom? Aí, só dobrei ao meio e também vinquei, né? Passei a ferro, deixando bem dobradinho, tá? E tenho aqui um pedaço que também sobrou, né? Deu pra fazer algumas pastinhas ali e me sobrou esse pedaço aqui, já quiltado na manta R2. Aí, eu fiz uns quilt em ondas, né? Já estava assim. E também, do mesmo tamanho, eu usei o plástico cristal, tá? Gramatura 15 ou 20, tá bom? E essa medida aqui é a medida que eu preciso para guardar as minhas ferramentas, tá? Então, eu vou dar uma ideia para você de quanto que ela está. Ela tá aí 25 por 19, tá? Então, você pode usar a largura, a altura que você quiser, tá bom? Então, pra gente começar, eu vou deixar aqui essas coisas aqui no cantinho. Nós vamos começar, então, fazendo a parte de trás da pasta, que é essa daqui, tá? Essa parte aqui é o fundo as costas, né? As costas da pasta. Então, aqui tá minha costas, já quiltadinha, e nós vamos trabalhar com a parte de cima, na manta, tá? E aí, eu venho com os meus retalhos e eu vou posicionar em cima da manta, bem aqui no comecinho.
alinhando bem o tecido com a borda da nossa peça, tá? E vou passar uma costura rente, meio pezinho de máquina, só para segurar esse tecido. Então, você posiciona bem aqui. E vai passar aqui uma costura na beiradinha para segurar esse tecido, tá? Eu tô usando aqui na máquina, linha 60 na cor bege, tá? E a linha de baixo é verde, igual que eu tenho aqui o fundo da minha peça. Então, eu vou passar uma costura de segurança aí na beiradinha. Deixa um pouco mais o meu ponto, pode pôr 3,5, tá? Se você quiser, você pode alfinetar, então, esse tecido. Alfineta para ele não sair da posição, tá? E aí, você vai pegar um outro tecido. Aqui não tem combinação de tecido, eu não combinei nada. Simplesmente peguei os meus retalhos, as cores que eu mais gostava e ajuntei todos eles, tá bom? E agora, eu vou colocar direito com direito, alinhando bem os dois tecidos, deixando bem alinhadinho. E aí, vou passar um pezinho de máquina agora, tá? O importante é você cobrir a manta, tá? Não corte justo essas tiras no tamanho da sua peça, porque o pezinho pode puxar e ficar aqui aparecendo a manta. Então, sempre corta um dedinho, dois aí a mais para cobrir a manta, tá? Aí, você vira, estica, vinca aqui com o dedo, ó. Aí, você pode passar, então, aqui de novo o alfinete, passa pra cá, tá certo? E aí, você pega o outro tecido e vai fazer a mesma coisa, direito com direito, alinha bem os dois tecidinhos, passa aqui uma costura, um pezinho de máquina. Não é preciso dar retrocesso no começo e no final, porque depois a gente vai passar aqui uma costura de segurança, então não tem tanta necessidade, tá? Agora, você vai continuar a fazer a mesma coisa até o final da peça. Você vai vir com outro tecidinho, direito com direito, um pezinho de máquina, até cobrir totalmente a manta. Vou fazer isso e volto com você. Terminei o meu último, cobri toda a manta, coloco o alfinete. Bem aqui próximo, olha só como ficou bem colorido, certo? Aqui atrás já tinha um quilting, né? Um quilting em ondas. Agora, eu fiz essas retinhas aqui com a cor verde. Tá? Se você for fazer com a largura de tecido, se você tiver retalhos aí na mesma largura, de 3, de 2, de 4, a largura que você quiser usar, eles vão ficar todos assim retinhos na mesma largura. Fica interessante, se você quiser investir numa telacê, você costurar ao contrário. Então, você viria na parte da frente, faria alguns riscos de 2,5, 3, enfim. Na largura que ficou até o pezinho aqui, ó, entre as costuras, né? Se você usar a mesma largura, você pode colocar, então, a mesma distância, né? Que ficou a costura aqui de trás. Então, você vem costurando ao contrário. E aí, vai ficar um matelacê quadriculado, né? De quadradinhos. Então, uns ficaram em pé, né? E outro atravessando. Também fica bacana, tá? Aqui eu reaproveitei, que já tinha um quilt, mas usei a linha verde, então não fica tão feio, fica mais quiltadinho, tá? Então, uma opção aí pra você for fazer, for vender, você fazer uma telacê, ou deixar assim, ou você cruzar, que fica bem bacana também, tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou passar uma costura de segurança em toda
volta da minha peça, tá bom? Muito bem, passado a costura de segurança, eu vou refilar todo o excesso agora, ou com a tesoura, ou você pode ir na sua mesa de corte, ver se ele continua na medida desejada. Então, eu vou ver se ele não deu uma entortadinha, se não ficou um pouco mais bicudo, porque como a gente trabalhou aqui em cima da manta, ela pode mexer um pouquinho. Então, eu vou na minha mesa de corte, vou medir novamente se ela tá dentro dos 25 por 19 e vou cortar esse excesso de tecido e volto com vocês. Muito bem, já tirei o excesso, não precisei refilar, só tirei o excesso mesmo, que estava aqui as sobras de tecido. Então, a nossa parte interna da pastinha já tá pronta. O nosso pet e as costas da pastinha, tá? Agora, a gente vai pro outro passo. Eu vou reservar aqui do lado e a gente vai pegar o plástico cristal, tá? Que é da mesma medida aqui, ó, tá bom? Tá da mesma medida. Nós vamos pegar plástico cristal, aquele debrum de 4 centímetros, ou você pode usar o de 4,5, tá? O maior, né? Que a gente vai fazer o acabamento em volta aqui. Então, você pode estar usando essa parte que a gente vai fazer, ó, aqui de baixo, junto com o cristal, com o plástico cristal. Você pode estar usando um debrum ou um outro tecido que você quiser, você deixa mais colorido ainda, também a peça fica mais interessante. Zíper, os debrumzinhos de cores diferentes, fica peças únicas, exclusivas, porque, como eu já disse, não tem peça igual a outra quando a gente utiliza e cria peças novas, né? Aqui é uma criação, então, você tem a liberdade de criar e de usar tecidos coloridos aí ao seu gosto, tá bom? Então, aqui pode ser 4,5 também desse debrum aqui, tá? Então, eu peguei de 4, porque eu já tinha. E agora, a gente vai fazer o quê? Vamos colocar essas linhas, porque ele desfia bastante esse meu tecidinho. A gente vai tá dobradinho como viés, como já mostrei. Agora, eu vou encaixar o plástico cristal aqui. Vou deixar uma sobrinha, ó. Vou deixar uma sobrinha, tá? E vou encaixar o plástico aqui dentro. E vou clipando, vou usar clips. Conforme você for clipando, você já vai arrumando esse debrum para que a outra parte aqui das costas não apareça aqui na frente. Então, eles têm que ficar alinhados, a parte da frente com a parte de trás, tá? Eles têm que ficar um em cima do outro para não aparecer, para não acontecer isso. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem que deixar assim, né? Não pode acontecer dele, na hora de costurar, a parte de trás e para frente, aqui para frente, ou vice-versa, escapar a parte de trás. Então, na hora que você for clipando, encosta bem o plástico cristal aqui nessa borda, tá? E vai já igualando essas duas bordinhas desse debrum, deixando bem alinhadinhas. Coloquei bastante clips, porque é plástico e o meu tecido é muito fininho e escorrega. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos passar uma costura embaixo aqui, ó, bem na beiradinha, na parte de baixo. Você pode estar usando aí o ponto um pouco mais largo da sua máquina para ficar essa costura, esse pesponto bonitinho, tá? Não lembro se eu falei, mas eu tô usando linha 60 e abaixo a linha comum, tá? A minha linha tá verde, eu vou mudar
pra uma linha bege, tá? Porque eu não quero que fique verde aqui, eu quero que fique bege, tá bom? Então, eu vou mudar e eu já volto aqui com vocês. Já troquei a linha de baixo, já coloquei também a minha bandeirinha. Agora, nós vamos costurar aqui bem na beiradinha, um ponto mais largo, deixando aí um pesponto bem bonitinho, tá? Mais devagar, sem pressa, pra sair essa costura bem bonita. Já costurei. Agora, nós vamos pegar a parte do pet. Ah, não, desculpa. Agora, a gente vai colocar o zíper. O zíper, alguns zíperes, eles trazem uma costura, uma trama diferente. Então, a trama aqui da borda é diferente perto da cremalheira. Perto da cremalheira tem um risquinho mais liso, onde é uma linha de segurança aí, na hora que a gente for costurar, pro cursor não pegar no tecido. Então, na maioria dos zíperes, tem isso. A costura aqui é diferente e tem uma margenzinha bem perto aqui dos dentinhos do zíper. Aqui, eu fiz um risco, porque esse zíper aluminizado, ele não tem, a trama é toda igual, ele não tem um risquinho, eu não consigo enxergar. Então, o que que eu fiz? Com a minha régua de patchwork, acho que dá pra ver, né? Tem um risquinho aqui. A minha régua de patchwork da borda aqui do zíper pra dentro, eu risquei 0,75, tá? Tem que ser menos de 1 centímetro esse risco, porque a gente não pode chegar. E nós vamos costurar assim agora, ó. Só que eu não posso colocar essa borda aqui do meu debrum com a borda do zíper, porque não tem espaço pro zíper, pro cursor correr. Então, eu peguei a régua, risquei aqui no zíper para deixar uma folga, né? Pro cursor poder passar livremente aqui. Então, você pode estar fazendo isso ou você vai alinhando agora essa parte aqui do plástico no zíper, naquela linha que é mais lisinha. Aí, você vem alinhando o seu debrunzinho aqui na parte do zíper. Eu vou aqui alinhar na parte aqui que eu risquei para mostrar para vocês, tá? Você também pode estar usando uma colinha. Se você tiver aquelas fitas dupla face, né? Com a cola dos dois lados, você pode estar colocando aqui na bordinha do zíper para facilitar na hora da costura. Então, ó, eu vou alinhar o debrunzinho aqui. Deixa eu enxergar aqui. Vou alinhar todo ele aqui, ó. Coloque o alfinete para que ele não escape, tá? Olha só. Eu alinhei no risco que eu fiz. Então, para ficar um trabalho bem limpo, bem bonitinho, né? Então, vou verificar aqui se o meu tá bem alinhadinho. E aí, eu volto com vocês. Tudo alinhadinho. Tá? Olha como fica atrás. Tudo alinhado. Então, agora, nós vamos passar uma costura na parte de cima, bem aqui na beiradinha, tá bom, ó? Então, nós vamos costurar toda essa parte aqui, bem aqui na beiradinha, certo? Com um ponto também largo que você fez, o mesmo ponto que fez aqui embaixo. Você pode dar um retrocesso só por segurança, tá certo? Feita a costura, olha só.
Agora, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos colocar aqui em cima dessa forma, tá? A gente vai alinhar a parte de cima e vamos alinhar a parte aqui na lateral. Ela vai sobrar aqui embaixo um pouquinho, ó. Vou mostrar aqui pra vocês melhor. Deixa eu pôr um clips. Temos que alinhar o zíper na parte de cima. E vamos alinhar aqui o plástico cristal na borda aqui da nossa pastinha, tá? Depois, eu vou colocar o zíper, tá, gente? Vamos alinhar dessa forma agora. Vai sobrar um pouco aqui, ó, tá? Não tem problema, tá bom? É a sobra daqui do zíper, sobrou aqui embaixo, tá? Então, você faça esse alinhamento bem feitinho, bem rente o plástico cristal com a parte da pastinha. Alfineta ou põe um clips toda aqui na parte de cima, deixa bem alinhadinho a parte de cima. E deixa bem alinhadinho aqui também. É importante colocar os clips, porque é um plástico, ele é escorregadio, né? Junto com o tecido aqui, ele vai escorregar. Muito bem. Bem alinhadinho. Aí, você vai passar uma costura daqui nas 3 partes, tá? Aí, depois você desce pra parte de baixo, tá? Alinhando bem, deixa bem alinhadinho, verifica, tá? É bom que você tenha um calcador para plásticos, né? Esses de teflon, né? Os calcadores. Mas, se você sentir que não tá andando, o calcador mesmo assim não tá passando no plástico, você pode colocar um pedaço aqui, ó, de fita crepe aqui antes, né, antes da borda, né? Porque a borda você tem que deixar livre para passar a agulha. Mas você pode pôr aqui onde o calcador vai pegar, você pode pôr uma fita crepe para ele deslizar melhor. Ou usar o óleo da máquina, tá? Você passa aqui o dedo ou cotonete, você coloca um pouco aqui de óleo, tá? Aqui nas 3 partes. Aí, ele vai fluir, a costura vai fluir melhor, tá bom? Então, eu vou passar uma costurinha na beirada, tá bom? Fecha a costura, que é uma costura de segurança, mas ela precisa ser um ponto menor, uns 3,5, tá bom? E aí, vamos costurar, então, daqui de baixo, passa aqui pelo zíper. Aqui no zíper também, a costura é na beirada, tá bom? Tudo na beiradinha aqui, por enquanto, tá? E aí, você passa a costura aqui na beirada também, tudo na beiradinha. Passada a costura, toda a volta na beiradinha, não teve problema nenhum. Agora, a gente vai cortar, se tiver algum excesso, a gente vai cortar todo o excesso, tá? E antes de cortar todo o excesso, porque nós também depois vamos cortar o zíper, eu já vou pôr, então, o meu cursor, tá? Pode botar um cursorzinho aí bem bonito, bem bonitinho, pra ajudar no visual aí da sua pastinha. Da esquerda pra direita. Opa, esqueci aqui. Passei aqui, não era pra passar, porque senão a gente não consegue passar o cursor, né? Aqui eu esqueci.
Passei o cursor, que é sempre bom, assim, a gente tá passando aqui a linha de segurança. Aqui você não passa, você desce, então, pra cá, põe o zíper e depois você costura só esse pedacinho aqui, tá bom? Por que eu coloquei o zíper depois? Porque quando a gente coloca o zíper, ele costuma fazer uma barriguinha aqui em cima do zíper, né? E eu gosto de alinhar bem retinho aqui, tá? Deixando o zíper bem retinho. Aí, depois de tudo alinhado, costurado, a gente entra com o zíper, tá? Feito isso, então, agora sim, eu posso cortar o excesso de zíper e se tiver um excesso aqui nas laterais do plástico e na parte de baixo, tomando cuidado de não tirar a costura com a tesoura que a gente acabou de fazer. E volto com vocês. Já tirei todo o excesso, já dei uma boa limpada. Agora é interessante a gente usar um isqueiro e queimar aqui a bordinha do zíper, para que ele não desfie, tá? E deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Eu só percebi quando eu refilei toda a minha peça, a minha etiqueta, ela se deslocou um pouquinho, ela ficou um pouquinho torta. Então, a dica é, atrás da etiqueta, aqui na parte de cima, atrás da etiqueta, você colocar um pedacinho daquela fita com cola dupla face. Aí, entre o plástico cristal Debrum, você coloca a etiqueta com aquela colinha, ela vai ficar mais firme para poder passar o calcador em cima. Eu não percebi, só percebi agora mesmo, na hora que eu fui olhar todo o geral aqui. Então, a dica é você colar, tá? Você colocar, usar aquela fita dupla face. Como é pra mim, eu não vou desmanchar, mas quando é pra vender, a gente vai ter que ter esse cuidadinho aí de não acontecer isso, de não entregar, né, a nossa etiqueta tortinha, tá bom? Então, feito isso, já tá prontinha. Olha só que bonitinha que ela ficou, colorido legal. A bolsinha com esse zíper rosa ficou show. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar aqui o meio. Tira o meio aqui da parte de baixo, tá? Não precisa dar pique, não, é só já vincar aqui que já dá pra ver. Alinha bem o debrum, nosso debrumzinho. Coloca aqui um clips, tá? Deixa bem alinhadinho esse debrum com a borda do nosso trabalho. Que agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos costurar, mas vamos deixar um pedaço aqui grande, tá? Vamos aí marcar pra gente não se perder. Um bom espaço aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Tá? Fiz uma marquinha aqui, só pra vocês verem o tanto aqui, ó, no branquinho, o tanto de espaço que a gente vai deixar, porque a gente vai dar um acabamento aqui, e eu preciso ter um espaço, né, sem costurar dessa tira aqui. Então, agora, nós vamos costurar e vamos costurar até um pezinho antes de chegar na borda, tá? Então, nós vamos costurar um pezinho de máquina antes de chegar aqui na borda, da peça. Você pode até pintar aí de caneta, é que aqui deu bem na faixa pretinha, mas antes de chegar nessa borda, é um pezinho de máquina. Você vai parar um pezinho de máquina antes da borda, tá? Vou ver se eu consigo dar um zoom, para que vocês possam entender o que eu tô falando. Então, o que a gente vai fazer? Alinhando bem aqui, borda com borda, tá? Nós vamos sentir aqui o final da nossa peça, tá bem aqui, ó, tá vendo? Finalzinho da nossa peça, tá? Nós vamos parar com a agulha um pezinho de máquina, tá? Antes da borda, tá certo? Dá um retrocesso bem pequenininho e vamos tirar a peça de baixo da máquina. Então, vamos costurar
um pezinho de máquina, parar um pezinho de máquina antes do final da peça e vamos tirar a peça de baixo da máquina. Vou fazer isso e vou mostrar pra vocês. Começando naquela marcação, deixando aquele espaço. Sente aqui o final da peça. Com o dedo aqui, dá pra você sentir. Faça um retrocesso aqui no começo. Um pezinho antes de chegar. Feito isso, nós tiramos da máquina. O debrum está aqui, tá? Costuramos um pezinho de máquina antes do final da nossa peça. Vamos pegar o debrum, vamos jogar pra cima. Vou mostrar aqui pra vocês assim, ó. Nós vamos jogar e vamos alinhar o debrum com a nossa peça. Entenderam? Então, se eu estou aqui na máquina, saí, um pezinho calcador antes do final, vou pegar o meu debrum, vou jogar pra cima, vou vir aqui alinhando. Eu até passei um pouquinho, peraí, que eu passei um pouquinho, vou tirar só um pontinho aqui, ó. Isso. Se passar, você tira também, tá bom? Que ele precisa ficar alinhadinho aqui, ó. O biquinho da nossa peça alinhado, então, com o debrum. A nossa peça alinhada, você vai segurar com o dedo esquerdo esse lado, deixa bem alinhadinho, puxa o debrum para baixo. E vamos alinhar esta parte e a parte de cima também. Então, a gente joga, vou fazer de novo, joga, segura aqui em cima e desce. Alinhando a parte aqui de cima, vou pôr um clips para vocês verem. A gente tem que deixar a bordinha bem alinhadinha na parte de cima e aqui na lateral, tá certo? E aí, agora, a gente vai continuar a costura com o pezinho de máquina aqui na ponta. E vamos fazer a mesma coisa aqui na outra ponta. Nós vamos costurar um pezinho de máquina. Chega aqui no final, vamos sentir o final da peça, vamos parar um pezinho de máquina antes do final da peça, tira da máquina, joga o debrum, alinha bem esse debrum aqui com o zíper, deixa bem alinhadinho essa parte aqui, segura a parte de cima e volta para baixo, alinhando essa parte e essa parte, tá? Eu vou fazer e vou mostrar para vocês. Dá retrocesso aqui, tá? Pode dar um retrocesso pequenininho. Toma cuidado aqui com o zíper, passa devagar. Sente aqui o final, tá? Da sua peça. Então, antes de alcançar ali, antes de chegar, um pezinho de máquina, tá? Uns 2 pontinhos de retrocesso, tiro da máquina, levo o debrum pra cima, alinho bem essa parte com o zíper, seguro aqui com o meu dedo esquerdo, eu seguro essa parte aqui, ó, do ângulo aqui, ó, aqui nesse cantinho, e trago o debrum de volta.
Opa. Alinhando bem esse cantinho. Deixando bem alinhadinho. Aqui na parte do zíper, deixa eu dar um ponto aqui. Aqui na parte do zíper, a gente não vai encostar o calcador aqui na cremalheira. Nós vamos costurar na beirada, tá? O calcador aqui na beirada do trabalho, tá? Da peça, tá? Não encostando aqui na cremalheira. Então, é uma costura de pezinho de máquina a volta toda, sem encostar aqui na cremalheira. Toma cuidado aqui com o zíper. Chegando aqui no finalzinho, nós também vamos costurar um pouquinho até aqui, assim, ó, deixando um bom espaço, tá? Para que a gente possa fazer o nosso acabamento. Então, vou costurar um pouquinho e vou parar mais ou menos por aqui, tá? Muito bem. Já costurei, parei ali, ó. Parei aqui e tem essa abertura aqui. O que que a gente vai fazer agora? Eu vou descer esse primeiro debrum que a gente iniciou a costura. Vou colocar aqui o meu debrum por cima, tá? E com uma fita métrica, pegar aqui a minha fita métrica ou a sua régua de pet. Então, ó, vou tentar mostrar aqui pra vocês. Vamos botar um zoom para que vocês possam entender, tá? Então, o primeiro debrum que a gente costurou, que a gente iniciou, deixei tá costurado aqui, vou descer aqui, a última parte vou pôr por cima aqui, ó. E aqui eu vou marcar aqui assim, ó. Posso pegar aqui do debrum de baixo, 1 centímetro. Então, vou fazer uma marcação aqui, ó. Da ponta desse debrum aqui, ó, da pontinha pra cá, 1 centímetro. Vou pegar aqui minha canetinha e vou marcar aqui, ó, 1 centímetro. Deixa bem esticadinho, bem aqui no finalzinho, mais ou menos, dessa tira mesmo, tá dando 1 centímetro. Tá? Aí, você faz a sua marcação aonde deu. Desse debrum pra cá, tá certo? 1 centímetro. Marcou, deixa eu marcar aqui, ó. Marcou. Agora, nós vamos pegar a tesoura aonde está marcado, tá? Eu vou cortar bem em cima da risca, tá bom? Então, vou trazer aqui a minha tesoura. Onde tá bem essa marquinha aqui do meu 1 centímetro, eu vou cortar, então, aqui o debrum na parte de cima. Isso. Então, aonde estava a marcação de 1 centímetro, eu cortei aqui em cima. Agora, eu vou pegar, vou abrir e vou colocar as costas, vou abrir dessa maneira, costas com as costas, ó, direito com direito.
eu vou dobrar aqui, vou colocar um clips, eu vou mostrar de novo como que eu fiz, tá dobradinho, certo? Tá dobradinho aqui, ó. Vou abrir, tá? Vou pegar direito com direito. Fechar aqui. Vou unir os dois, a linha bem alinhadinho, tá? Vou pôr aqui um alfinete só pra me ajudar, porque ele é muito fininho, escorregadio, só pra ele ficar fixado. E vou passar uma costura de pezinho de máquina aqui. Eu não dei retrocesso, porque se ficou muito apertado ou se ficou muito largo, eu vou agora ver se ficou o tamanho ideal, porque não pode subir, ó, ele ficou justinho, do jeito que tem que ficar, ele não pode trazer essas pontas pra cá, senão vai estar muito apertado, e não pode ficar frouxo, tá? Porque senão o calcador vai trazer e vai franzir. Então, ó, ele ficou certinho, esticadinho aqui, ó. Então, eu posso dar continuidade aqui na minha costura. Então, eu só vou reforçar, vou fechar agora direitinho. Caso fique muito justo, o que que você vai fazer? Você vai desmanchar essa costura e vai fazer um pouco menos que um pezinho de máquina, tá? Se ficou muito larga, ainda sobrando, você entra 1 milímetro ou 2, tá? Depois dessa costura que você fez. Aí, você vai vendo aí se ficou muito frouxo ou não. O meu ficou ideal, deu certinho, tá? Fazendo assim não tem erro. Então, retrocesso. Marcando ali 1 centímetro, não dá erro, tá? Abro a costura para não ficar muito grossa. Deixa eu só tirar um pouquinho dessas linhas. Dar uma limpadinha aqui para não ficar estorvando. Vou abrir aqui essa costura. Vinca aqui. E agora, eu vou fechar. Aonde você parou, onde você deu o retrocesso, você continua a costura. Dá um retrocesso ali e continua a costura. Muito bem, feito isso, a gente limpa aqui essas linhas para não atrapalhar a gente. Agora, nós vamos desvirar. Nós vamos desvirar para trás. Tem um outro jeito também, se você quiser fechar, colocar esse debrum, você pode colocar daqui das costas pra frente e bater a costura aqui na frente, tá? Tem essa opção aqui também. E tem a opção que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Fechei aqui com o debrum na frente, vou virar ele pra trás. E aí, a gente faz uns pontinhos invisíveis, costurando aqui, tá? Traz bem esse debrum aqui pra trás. Traz bem ele aqui pra trás, pra ele ficar bem esticadinho. Vai colocando o clips. Primeiro, traz essas partes aqui, elimina algumas linhas. E a gente vai trazer tudo aqui pra trás. Então, eu já trouxe aqui as minhas laterais, puxei bem,
o debrum aqui pra trás, nas laterais. E já preguei aqui os alfinetes nos bicos aqui, que a gente vai agora fazer os cantinhos, né? Os cantinhos mitrados, tá? Mas só relembrando, se você for costurar, começar com debrum a costura, pra você rebater, virar e rebater aqui na frente, eu fiz aqui, ó. Então, eu costurei aqui atrás, virei aqui pra frente e rebati aqui com uma costura toda a volta, tá? Essa é uma opção, porque você usa aqui uma linha clara e atrás você usa a linha de baixo da máquina da cor do tecido aqui da sua peça, porque a linha que vai bater aqui, ela não vai bater exatamente em cima do debrum, ela vai bater um pouco depois. Então, com a cor do fundo do tecido, vai ficar meio imperceptível de você ver essa costura. Então, aí é uma dica. Eu prefiro até fazer assim, rebater aqui esse pesponto na frente e usar uma linha da mesma cor do tecido. Como você viu que eu costurei, aí a gente costurou aqui pela frente e vou rebater, então, e vou costurar com pontos invisíveis, porque se eu bater aqui na máquina, vai sair aqui no plástico e não vai ficar legal, né? Então, eu vou fazer uma costura invisível. Mas antes disso, a gente vai fazer aqui o cantinho, olha só os cantinhos que ficaram aqui, ó, na frente, tá? A gente vai fazer, então, o cantinho mitrado. Pra fazer o cantinho mitrado, a gente vai fazer bem bonitinho. O que que a gente vai fazer? Você trazendo bem o debrum aqui para as costas do trabalho, você vai, com o auxílio de um agulhão, né? Você vai trazer aqui, ó, esse tecido, se empurra e traz esse aqui pra cima, olha. Já ficou o cantinho bem feitinho aqui, ó, tá? Olha só que bonitinho. Então, você vem trazendo aqui, ó, escorrega aqui, traz ele aqui pra cá, olha só, fica um cantinho bem bonitinho, um canto mitrado bem bonitinho. Aí, a gente vai colocar um alfinete. Segura aqui e coloca um alfinete, porque a gente agora vai fazer uma costura invisível. Deixa eu pôr aqui. Prende aqui, eu fiz a mesma coisa aqui, ó. Fiz a mesma coisa aqui, do mesmo jeitinho, tá? Você traz aqui e deixa o cantinho bem feitinho. Escorrega aqui, ó, puxa aqui, ele já vai fazer o cantinho bem bonitinho, tá? Aí, você também coloca a agulha, o alfinete. Feito isso, nós vamos pegar uma linha, é dupla, tá? Passei uma linha aí, aqui na agulha, tá? Não passo uma só, então, ela ficou dupla, tá bom? Deu um nó aqui na ponta. Agora, a gente vai começar aqui do meio, eu prefiro começar aqui do meio. Vou pegar aqui, ó, vou pôr a agulha aqui na parte de dentro, vou entrar, vou sair com a agulha, trago o debrum de volta pra cá. Aonde me saiu a linha, ó, a linha tá aqui. Boto ela aqui pra cá, aonde ela saiu, eu entro com a agulha atrás dela. Entro com a agulha, pegando um pouco do tecido, bem atrás da onde sai essa linha. Pego um pouco do tecido de baixo e aborda bem na bordinha do meu debrum. E aí, eu puxo a linha. Ponto invisível, ele é bem invisível, tá? A linha branca ajuda
nisso. Aí, você vai de novo, aonde saiu a linha, você entra pegando um pouco do tecido. Pega um pouco aqui do tecido de baixo e bem na bordinha você entra com a agulha. Puxa, de novo. Pegando um pouco do tecido de baixo e saindo com a agulha bem em cima da bordinha do debrum. E assim você vai costurando a peça toda. Tomando cuidado para que esses pontos não saia aqui na frente, nem no debrum e nem no plástico. Então, você vai pegar só no tecido e vai pegar só na manta. Então, sai aqui de trás da linha, um pouco do tecido de baixo atrás da linha e sai na dobra do debrum. Certo? Faça isso na volta toda. Peça finalizada, toda já costuradinha. Eu espero que você aí tenha gostado, se inspirado em trabalhar com retalhos. Eu vou pôr aqui as minhas réguas, só para vocês terem uma ideia. As réguas têm aqui 15 centímetros. Olha só. Espero que vocês tenham gostado, se inspirado em trabalhar com retalhos para fazer essas peças incríveis, coloridas, tá? Se você fizer alguma dessas pastinhas ou kit, me marca aí nas redes sociais que eu vou gostar muito de ver, tá bom? Então, muito obrigada, até uma próxima vez, fiquem todas com Deus, tchau!